aspectos mentais, emocionais. Para começar, como faz tempo que eu não apareço por aqui, quero saber aí quem é novo aqui na sala, quem ainda não assistiu nenhuma aula minha ao vivo, apesar que na plataforma tem muita coisa lá gravada, né? Murilo, Ney, Denner, Cícero, Diego, Carlos Floripa, ô Carlos, meu vizinho aqui, mora em Itajaí. Bruno, o Diego, o William. Show, gente. Então, muito bem-vindos para os novos, os mais recentes aí. Parabéns para vocês pela decisão de fazer parte aí desse seleto grupo. Ó, o William de BC, meu vizinho aqui. Show, William, seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a atual fase que a gente vive no mercado e também na nossa vida, tá? Por acaso, alguém aqui é novo no mercado, do tipo, começou a operar nas últimas semanas, no meio a esse caos que a gente está vivendo? Caos, modo de dizer, né? Começou agora, Ney? Cícero também, Paulo também, Murilo também. Ou pelo menos vocês já estão começando, entre aspas, do jeito certo, né? Com acompanhamento de um bom mestre, com acompanhamento aí dessa galera do Mastermind. Pelo menos vocês estão começando do lado com o pé direito. Ó, o Bruno já está me perguntando aqui, dá para falar um pouco para quem operava sem medo e depois de um loss está com muito receio? Podemos responder isso sim. Bruno, vou te pedir para qualquer coisa, se eu esquecer, depois você repete a pergunta, tá? Eu vou dar um Ctrl+C aqui nela, se eu não esqueço. Mas se eu esquecer, você repete depois, tá bom? Então, show, pessoal. Bom, vamos já começar a falar o seguinte. Para quem está começando agora a operar no mercado, só estou ligando o ar-condicionado aqui, a gente precisa entender, ter consciência de que nós estamos vivendo um momento atípico do mercado. Para quem opera aí há mais tempo, sabe muito bem isso. Que o mercado agora está completamente diferente. Estamos passando por uma fase aí de altíssima volatilidade e baixíssima liquidez. Para quem opera mais tempo aí, já tinha visto um book tão vazio no dólar? Sim ou não, galera? Quem opera aí há mais tempo, já tinha visto algo nesse sentido? Dessa forma, como a gente tem visto aí nos últimos dias? Não, né? Nada parecido. Nunca, disse o Diego. Isso, então, gente, a primeira coisa que a gente, nem payroll fica assim, né, Túlio? Então, é importante, gente, primeira questão, a gente entender que nós estamos vivendo um momento atípico, um momento diferente do mercado, e esse momento, ele não representa o estado de normalidade, se é que a gente pode falar de normalidade no mercado, mas ele não representa o que acontece na maior parte do tempo. Porque quando a gente fala em operar day trade, a gente tem que focar no longo prazo. A gente vai fazer isso todos os dias, ou praticamente todos os dias. E existem certos padrões que vão se repetir. E a situação que a gente está vivendo agora, nessas últimas semanas, é assim, sei lá, se você for olhar num tempo histórico, quando isso vai se repetir, em 0,1% de chance num período aí de sei lá quantos anos. 12 anos, disse o Diego. Então, o primeiro momento é a gente ter essa consciência de que estamos vivendo um período atípico do mercado. Para quem está começando, entende que daqui a pouco as coisas vão mudar, tá? A gente não sabe se elas vão mudar e voltar para o padrão que a gente tinha antes, tá? Ou se elas vão mudar para algo novo, para algo diferente, para algo que talvez a gente ainda não viveu, nós como traders aí de alguns anos, ou para algum outro padrão, digamos assim, de comportamento do mercado. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que essa é uma fase e daqui a pouco ela vai mudar. Nós temos que estar muito atentos para perceber essas mudanças, porque essas mudanças, elas necessitam de mudanças, às vezes, do nosso operacional. A gente opera por fluxo, né? Mas muitas vezes é uma questão de ajuste de stops, muitas vezes é uma questão de ajustar a mentalidade, do tamanho da mão, principalmente, tá? Que você vai operar, porque como nós estamos aí com movimentos maiores no mercado, muitas vezes a questão de ser violinado acontece com muito mais frequência, então às vezes tem que dar uma ajustada no tamanho da mão para não se expor tanto, né? Fazer operações mais longas, pegar mais pontos, já que quando corre mais. E daqui a pouco o mercado vai mudar.
E a gente tem que estar atento para essas mudanças, para que quando isso acontecer, a gente também fazer as mudanças no nosso operacional que sejam condizentes com a nova configuração do mercado, tá? É muito importante a gente ter essa consciência. Porque é o seguinte, no mercado financeiro, assim como na vida, eu gosto muito dessa frase, Charles Darwin, não é o mais forte que sobrevive, tá? Nem o mais inteligente. Aquele que sobrevive no mercado financeiro é aquele que melhor se adapta às mudanças. Diego já antecipou aí, já deu um front runner em mim falando, né? Quem se adapta melhor. Valeu pelo front runner aí, Diego. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa capacidade de adaptação. É claro que vocês, tendo aí bons mentores, tendo o Alisson aí como mentor maior, digamos assim, que já passou por muitas experiências, viveu muitas fases do mercado, tem uma condição de conduzir melhor vocês durante essa fase para que vocês façam as adaptações necessárias. Mas é importante que vocês entendam por que estão fazendo essas adaptações, por que agora o operacional está um pouco diferente de algumas semanas, de alguns meses atrás, tá? E é claro, se preocupar em aprender com tudo isso, tá bom? Então tá bem claro para todo mundo essa necessidade da gente entender qual é o momento do mercado e da gente se adaptar a esse momento? Caso contrário, a nossa chance de sobreviver é muito menor, tá? O Diego tá falando, Henrique Breda deveria estar assistindo essa aula e ter ouvido esses últimos 2 minutos da live. Então, pois então, ainda bem que vocês estão aqui para estar aptos a se adaptarem no mercado. E aí, quando a gente fala de adaptação, muitas vezes a nossa adaptação não é só em relação ao mercado, mas como estamos vivendo um período diferente, um período aí de quarentena, a gente não sabe até quando, porque a gente vai dormir um dia achando que a gente vai ficar uma semana desse jeito, e a gente acorda com o nosso presidente falando que não é bem assim, né, que é para todo mundo voltar à vida normal, a gente não sabe, né, e essa incerteza é outro grande, entre aspas, problema para nossa mente. Mas enfim, falando dessa questão de quarentena, de estar em casa, eu sei que para muitos de vocês, talvez o fato de estar em casa já era algo comum, já operavam de casa. Quem aqui já operava de casa, hein? Quem aqui já trabalhava em home office antes da quarentena? A Milene, Thaís também, Clodomi, é isso? Também, Doug, Ronaldo, o Newton, o Wagner, o Bruno, o Rodrigo, um monte de gente, o Diego também. Show. E quem não trabalhava? Bota eu não, porque senão vai misturar. Quem não trabalhava e agora está de quarentena aí? O Ricardo, o Murilo. Ó, o Douglas falou que ele ainda está trabalhando e operando do trabalho. Quarentena é vida normal, né? Ó, gente, o Túlio também tá falando que ele não, o Hélio. A Thaís já tá levantando aí a bola que eu quero que a gente converse hoje, ó. A diferença é os filhos em casa também. Então, pessoal, a gente tem duas situações diferentes nesse momento que a gente precisa trabalhar a nossa capacidade de adaptação também, tá? Qual é? Para quem já operava de casa, já trabalhava de home office, vai me dizer que nem eu e o Leozinho estava conversando no início, poxa, minha vida praticamente não mudou, já trabalhava de casa, já era home office, né? Eu descobri que eu já vivia em isolamento, Luana, só sinto falta de sair de casa para ir na academia. Só que a grande diferença é que nós estamos numa rotina diferente, porque se você tem esposa, tem marido, tem filhos, tem outras pessoas que moram com você, é muito provável que neste momento você não está mais sozinho dentro de casa. E por mais que você talvez more numa casa grande, que você tenha um escritório só para você trabalhar, é diferente. Por quê? Porque as outras pessoas que estão em casa agora, elas estão fora da rotina. E elas, muitas vezes, mesmo sem querer, mesmo que você converse, mesmo que você explique que é o seu período de trabalho, elas vão te atrapalhar. Elas vão bater na porta, elas vão querer conversar com você, vão querer te contar alguma coisa, vão pedir alguma coisa. Vai ser diferente. Quem aqui já passou por isso nesses últimos dias, hein? De estar querendo operar na sua rotina normal, ó, a Thaís já falou. Filhos em casa, né, Thaís? Não é fácil. Wagner... É bom, né? Tem o lado bom das coisas, mas... Aline também. Então, gente, e essa aí que a gente precisa
precisa entender que talvez para nós as coisas estejam, entre aspas, normais. Mas para as outras pessoas da família, que antes acordavam e saíam de casa para trabalhar, para elas está sendo diferente. Então, você vai precisar de uma adaptação também por tê-las em casa. E aí vem uma palavra que é muito importante para a gente nesse período de quarentena, nesse período em que estamos passando por uma situação diferente no mercado e na nossa vida. Pega leve com você e pega leve com as pessoas da sua família, tá? Isso é muito importante para quê? Para você reduzir a tensão, reduzir a pressão. Olha o navio, né? Não, gente, é o navio. Peraí. O navio tá saindo. Não foi a microfonia não, Cícero, foi a buzina de um navio aqui, tá? É um navio, sim. É que eu moro bem pertinho do porto aqui, na verdade, isso, Porto de Itajaí, Diego. Eu moro a uma quadra do rio, que é exatamente o canal de saída para o mar, e aí tem um navio escandaloso aqui saindo, e ele tá fazendo muito barulho. Agora acho que ele já parou, tá? Achou que tava zoando? Não, o pessoal tava falando sério que era navio, tá bom? Mas acho que agora já, enfim, já se resolveu. Voltando no que a gente estava falando antes. Pega Leve é o nome de uma banda de forró aqui. Boa. Escuta ela mais então nesse momento, Manuel. E aí, como eu estava falando para vocês, pessoal, uma das palavras de ordem para a gente nesse período é pega leve com você, reduz seu excesso de cobrança em cima de você mesmo e em cima das outras pessoas da sua família, tá? A gente precisa ter uma compreensão muito maior nesse período, a gente precisa ter uma empatia muito maior nesse período, tá? Porque todo mundo está passando por fases de adaptações, tá? E talvez quando a gente realmente estiver adaptado, já vai estar na hora de mudar de novo. A gente já vai voltar ao ritmo de vida normal. Por isso que é importante a gente pegar mais leve. E aí, no sentido de pegar mais leve, é legal a gente criar alguns mecanismos de proteção, tá? É óbvio, sentar e conversar com a família é extremamente importante. Para quê? Para que eles entendam que é o período que você está trabalhando, que para você as coisas continuam, mas mesmo assim vai ter interrupções. Então, muitas vezes é importante você se proteger. Do tipo, poxa, entrou numa operação e viu que, sei lá, o seu filho começou a chorar, deixou cair alguma coisa. Cara, zero operação logo, vai lá ver o que está acontecendo. Não se preocupe, tá? Não se preocupe de manter a sua cobrança, de bater as mesmas metas, sabe? De ter a mesma postura em relação ao mercado. Se preocupe de você sobreviver a esse período diferente do mercado, a esse período em que você está lidando com gatilhos emocionais maiores. Porque muitas vezes o fato de você ter a sua família em casa, de você ter um barulho a mais, de você ter pessoas te chamando, pessoas tirando a sua atenção, isso são gatilhos, isso podem ser gatilhos que vai gerar em você processos de ansiedade, processos de medo, processos de distração. E aí é legal que você tenha os mecanismos de proteção. Um deles pode ser operar mais pequeno, tá? Reduzir a sua meta. Se antes você tinha uma meta financeira aí, sei lá, de X, bota metade disso talvez para esses dias. Ou percebe como que tá. Faz aí um processo ainda maior de autoanálise diária para entender se você está num ambiente propício para operar exatamente da mesma forma ou se o número de fatores externos possíveis de interferência, eles são maiores. E aí reduz a mão, reduz os objetivos, pega mais leve, vai para o simulador. Tá? É muito importante que a gente sobreviva a essa fase atípica do mercado para que depois a gente consiga continuar operando, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. A Thaís está falando que está passando mais tempo no simulador. Operação abre o jogo, perdoar a si mesmo. É exatamente isso, é muito importante isso, Manuel. Perdoar a si mesmo em relação às perdas, principalmente. E aí, para quem não operava de casa, para quem, sei lá, operava de um escritório, cowork, ou então operava do trabalho, né? Muita gente operava do trabalho e agora está em home office, aí já pensa assim, nossa,
agora que eu estou em home office, agora eu vou aproveitar. Agora eu vou conseguir me dedicar muito mais para o mercado, porque não vai ter meu chefe me chamando, não vai ter telefone tocando e tal. Agora eu vou estourar a boca do balão. Vou conseguir fazer tudo que eu não fiz no resto, né, nos primeiros meses do ano. Gente, não é assim, tá? Não é assim. Por mais que você operasse do trabalho antes, com vários fatores que poderiam te influenciar, te atrapalhar, o seu chefe, telefone, e-mail, cara, você está operando de casa, é um ambiente diferente. A sua mente ainda não está acostumada com aquele ambiente. Tá? Ela ainda não está adaptada. Então, não pensa que vai ser assim. Para alguns pode até ser fácil essa mudança de operava do trabalho, agora eu estou operando em casa. Mas para a maior parte das pessoas não é. Não é assim rápido, não é assim fácil. Então, da mesma forma que as pessoas que já operavam de home office têm que se adaptar por ter outras pessoas em casa, você que operava do trabalho e agora está operando em casa, também precisa se adaptar. Também precisa pegar leve com você e não botar esses valores absurdos de meta, sabe, esses objetivos tão altos assim, porque isso gera uma pressão muito grande para você mesmo. E muitas vezes você não está ainda pronto para lidar com isso, tá? Então, assim, pega leve, né? Respira e pega leve. Né? O Lucas está falando, esse período que estamos vivendo no mercado está sendo uma aula a cada dia. E muito, né? A gente tem que aprender bastante com isso. O Manuel está falando, é o que o Pai Nosso diz, né? Perdoar a si mesmo e os outros. E aí fica mais leve, O Wagner está falando, o problema é que no simulador eu acerto 97% das operações, e na real, não. Aí tem que identificar o que você faz no simulador que você não faz na real, tá? Por quê? Por que dessa diferença? Tem que encontrar aí onde está esse gap para que a gente consiga fechar ele. Tá bom? E aí eu quero saber o de vocês. Já falamos da questão das adaptações, né? E de pegar leve. Ficou bem claro isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, em relação a essas coisas, vai mandando aí no chat, tá? Agora, outra coisa que eu quero saber de vocês. Qual é o sentimento que mais está pegando nesses últimos dias, enquanto vocês operam? O que mais está pegando aí? Enquanto que vocês estão operando, nesses últimos dias de volatilidade louca. Vamos lá. O Olé tá falando, o bom é que quando se acostumar nessa loucura, quando voltar ao normal, a gente tá tudo voando. Ou não, né? Porque vai ser diferente, a volatilidade talvez não esteja tão alta, e aí? A operação não vai correr assim feito louca, né? O Lucas tá falando que é o medo, Wagner, o medo. O maçã, gente, vocês têm uns nickname. Nossa, agora eu falei da época do ICQ, era Ezequiel do MSN que era o nickname. Caraca, me senti uma velha agora. A ansiedade, Wagner, ansiedade, atenção, receio, segurança, medo de apertar o botão, mesmo tendo certeza, o medo de entrar na operação. Mirk, não, gente, eu não peguei o Mirk, tá? Não sou tão velha assim, não, tá bom? Se eu tiver com essa carinha, vocês me avisam que eu tô precisando refazer o Botox, pelo amor de Deus. Frustração por perder movimentos maiores que antes. Frustração, então a gente já viu aqui medo, ansiedade, receio, frustração, né? O Luan tá falando, na real não consigo criar coragem para entrar, só entro quando não é para entrar. No simulador consigo seguir todas as entradas do Alisson, ansiedade. É que eu sou de uma cidadezinha bem do interior do Rio Grande do Sul, então lá as coisas demoravam para chegar, a internet a gente foi ter, tempo bem depois. O Ricardo tá falando, bacana é que não estamos sozinhos no barco. Todos ou a maioria com os mesmos sentimentos, vamos superar. É claro que vão superar, né? O Mineiro tá falando, tô lendo até bem o mercado, mas o medo é o futuro disso tudo, com família, saúde, país e mundo. Pregam o caos. É diferente, é difícil, né? Então, gente, aí vamos falar um pouquinho desses principais sentimentos. Que bom que vocês trouxeram realmente aquilo que eu queria que vocês trouxessem. Vamos falar um pouquinho desses principais sentimentos que acontecem nesse momento do mercado, tá? Um grande deles é o medo. Medo por quê? Porque as coisas estão diferentes e a gente não sabe o que vai acontecer. O medo é um dos sentimentos principais que a nossa mente cria quando ela não sabe o que pode acontecer. Por quê? Porque é um mecanismo da gente querer se proteger. Ela gera um medo para que a gente não corra os riscos,
de viver aquilo que a gente não sabe que vai acontecer e que talvez leve à nossa morte. Tá? De forma bem básica, é isso. E aí, uma das principais estratégias para a gente combater esse medo é o quê? É a gente saber exatamente onde está o nosso stop. Qual é o máximo que a gente vai perder? Ah, Luana, mas nesses tempos de mercado, o máximo que a gente vai perder é algo muito estranho. Por quê? Porque de repente eu posso estar posicionado e pode entrar em leilão e dane-se, aí já era meu stop e quando abre eu já tô lá com não sei quantos pontos para trás. E aí? Beleza. Só que você entende que essa é uma situação que você já percebe que pode acontecer? Então você precisa criar estratégias já para o que você vai fazer, como você vai agir caso isso aconteça. Do tipo, nossa, se pular meu stop, então o que eu vou fazer? Vou zerar na hora, sabe? Gente, olha os benefícios que a gente tem de home office, tá? Acabei de ganhar um café aqui do maridão, expresso, feito na hora, com muito amor e carinho. Trabalhar de... Não, ter mais gente em casa pode ser um benefício, tá? É só vocês saberem conduzir aí. Então, gente, eu estava falando para vocês, essa questão do medo. O medo é principalmente quando a gente não sabe o que pode acontecer. Quando a gente já visualiza na nossa mente, e essa é uma estratégia para a gente lidar com o medo, quando a gente visualiza o que pode acontecer de pior, quais são as situações que podem ocorrer, e a gente já pensa como a gente vai reagir a cada uma delas, é a forma que a gente tem de se proteger dessas situações e combater o medo. Tá? Então, essa é uma das situações principais. Pensa tudo que você já viveu nesses últimos dias. Pensa os circuit breaks que você já enfrentou, que você já acompanhou, que você já viu. E aí você faz uma autoavaliação do que você teria feito caso você estivesse posicionado num lado e no outro. Fazer esse exercício é realmente aprender com essa situação. Porque aí o que acontece? Se isso vier a acontecer no futuro, você vai ter uma informação prévia de como reagir. E você vai se proteger. E aí você não, pelo menos você minimiza bastante a chance de você ter medo, tá? Então, essa é uma estratégia bem importante para a gente trabalhar a questão do medo. Outra é a questão que eu já estava falando antes da gente reduzir a mão, tá? Porque se a gente reduz a mão, a gente está falando de perdas financeiras teoricamente menores. Se pular o stop, beleza, eu ainda estarei com uma perda dentro do meu gerenciamento original. Então, eu consigo estopar e sair da operação mantendo o meu controle, tá? Porque muitas vezes ver uma perda financeira maior do que aquela planejada é o gatilho, é o start para uma espiral de autossabotagem, para que a gente tire o nosso racional do jogo, para que a gente faça preço médio, para que a gente tente salvar a operação e aquele monte de bobagens e de coisas erradas que vocês sabem muito bem quais são e depois vocês olham e dizem, ah, Luana, não sei por que eu fiz isso, eu sabia que eu não era para ter feito. Então, tá? Crie os seus mecanismos de proteção, tá bom? Em relação a medo, o principal é isso. E tá bom meu cafezinho aqui. Ó, o Ney tá falando, é até uma boa essa volatilidade para tirar a vontade de operar em qualquer hora. Aí você pensa mais no seu trade. Acaba sendo um pouco mais seletivo, né? E isso é muito importante. A gente justificar sempre as nossas entradas e as nossas saídas, né? Não só operar porque o preço está se mexendo, mas operar com consciência, operar com justificativa, porque você realmente está vendo algo acontecer. E aí, outro sentimento que vocês me trouxeram, que acontece muito nessa fase aí, é a ansiedade. E essa ansiedade, nesse momento, ela se manifesta, vamos ver se vocês concordam comigo, mas ela se manifesta muito mais antes de você entrar na operação propriamente do que quando você entra. Porque como os movimentos estão acontecendo muito mais rápido, quando você entra na operação, geralmente ou vai para um lado ou vai para o outro. Tipo, ou vai dar gain ou você vai tomar um stop. Mas é a ansiedade de querer participar. E muitas vezes associado com a frustração de estar de fora. De ver muitas vezes aí que o dólar andou, sei lá, 10, 15 pontos em segundos e você, tipo, de fora. E aí você pensa assim, eu tinha visto que aqui era uma compra e eu não comprei. E aí gera uma frustração muito grande. Você pensa, nossa, eu poderia. Esse poderia, olha, vou dizer para vocês que se eu pudesse riscar, eu riscava do dicionário de vocês. Aí você pensa, eu poderia ter pego aqui, ó, 10 pontos, tinha feito minha meta, tinha saído e podia estar fazendo outras coisas da vida. Aí a gente volta naquela questão do tipo, pega leve com você.
você vai perder muitas oportunidades nesse momento do mercado. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você tem que parar de valorizar, parar de se apegar, parar de ficar olhando para o trade que você perdeu. Dane-se a operação que passou. Dane-se, gente. O foco é sempre no aqui e no agora. A estratégia para combater a ansiedade é você ter sempre a sua atenção no momento presente, no aqui e no agora. Se você perdeu aquela entrada que te daria 10 pontos, dane-se. Qual é o próximo ponto? O que eu posso fazer nesse momento? Nossa, nesse momento eu não estou vendo nada. Então, é nada o que eu tenho que fazer. E qual que seria o próximo? Ah, nessa região aqui tem uma resistência. Se chegar até lá, enfraquecer a força de compra e de repente começar a entrar vendedor, vou vender também. Então, beleza, vou esperar, vou ficar analisando o aqui e o agora para ver se esse cenário se configura. Essa é a principal estratégia para a gente combater a ansiedade, tá? Principalmente essa ansiedade de querer operar. Lembre-se que não adianta você estar na operação se você não sabe o que fazer dentro dela, tá bom? Então, vamos focar no momento presente. Isso combate a ansiedade e isso combate também a questão da frustração. Como eu falei para vocês, pega mais leve, talvez seja o momento de reduzir a mão para a gente operar um pouco menor. É um processo de autoavaliação. Cada um tem que fazer essa autoanálise, se faz sentido para você isso ou não, ou tá de boa, eu posso lidar com os mesmos valores, ou até aumentar os valores, que vai estar tudo bem, tá? Então, falamos o principal, que é medo, ansiedade, junto com frustração. Deixa eu ver o que mais vocês tinham falado aqui antes. Deixa eu ver. Acho que esses dois são os principais, assim, desse momento, tá? Thaís está falando que hoje eu fiz minha meta de 2 em 2 pontos. Show, Thaís. Parabéns. Fez a meta, tá ótimo. Gente, agora eu quero saber de vocês, se vocês têm dúvidas, se vocês têm questionamentos em relação a esse atual período do mercado e os sentimentos, as emoções de vocês. Vai ficar gravada essa aula? Óbvio, Gu, vai ficar gravado e vai estar lá no Nutror para vocês assistir. Se não tiver, vocês puxam a orelha do Leozinho. Bom, deixa eu responder agora a pergunta que me fizeram antes. Foi o Bruno que me fez antes, né? Para eu falar um pouco para quem operava antes sem medo e depois de um loss está com muito receio. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? O que acontece? O que acontece é o seguinte, principalmente quando a gente começa a operar no mercado financeiro, tá? A gente não tem medo, ou a maior parte das pessoas não tem medo, não tem ansiedade, ou o medo e a ansiedade são muito menores. Por quê? Porque quando você está começando a operar, a sua mente ainda não tem as informações do real potencial de dor, de sofrimento, dos perigos que tem no mercado financeiro. É igual uma criança que está aprendendo, né? Que está conhecendo o mundo. Se você vê, ela não tem medo de uma cobra, ela não tem medo de andar no parapeito da sacada, ela não tem medo dessas coisas. Por quê? Porque ela não entende, ela não tem informações na mente dela, no subconsciente dela, dos potenciais perigos dessas atividades. À medida que ela tem as próprias experiências dela, seja cair um tombo, seja ser mordida por um cachorro, ou seja, outras pessoas informarem para ela, através, né, dos pais, educadores, amigos, enfim, ela vai criando esse conjunto de informações para como reagir diante das situações. Então, o que acontece muito para quem está no mercado financeiro? Quando começa a operar, ou até já opera, enfim, à medida que vai entrando realmente em contato com esses sentimentos, de perder dinheiro e sofrer por perder dinheiro, aí você vai criando barreiras. Por quê? Porque a sua mente entende que se você operar, você tem o potencial de ter essa dor e esse sofrimento que você já teve novamente. E aí que fica difícil clicar. Daí é essa situação em que antes você operava sem medo, porque você não tinha essa dor, essa carga emocional relacionada com as perdas financeiras, e agora você tem. Isso está vinculado ao mercado financeiro. E a nossa mente faz de tudo para querer proteger a gente.
Então, o que ela faz, né, no seu subconsciente? Ela olha para o mercado e entende assim, isso aqui tem potencial de me gerar sofrimento. Logo, vou te manter afastado disso. É um mecanismo de proteção. Conseguem entender? E aí, por isso que fica difícil clicar na boleta. Porque a gente tem a perda financeira associada com dor, com sofrimento. E aí, beleza, Luana, entendi tudo isso. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas e aí, como é que eu faço para mudar? Afinal de contas, né, se eu ficar com esse medo aqui de clicar na boleta, eu não vou conseguir ser trader. O principal para a gente fazer é modificar a nossa relação com as perdas financeiras. É você entender que essa dor, esse sofrimento, esses sentimentos ruins que você teve, provavelmente quando você teve uma grande perda financeira, você tem que associar a isso ao fato de você não ter sido disciplinado e não ter parado de operar quando deveria. Tá? Essa é a associação correta a se fazer. E não com perder dinheiro. Porque se você associa simplesmente todo esse sentimento ruim que você já sentiu com perder dinheiro, aí é óbvio que você não vai conseguir operar. Aí é óbvio que você não vai aceitar o stop controlado que você deve aceitar. E aí é óbvio que vai ficar a situação muito difícil. Então você tem que associar essa dor, esses sentimentos ruins, com o fato de não manter a disciplina, com o fato de não aceitar o stop controlado. E entender, demonstrar, evidenciar, falar para sua mente que, olha, perder dinheiro não tem problema nenhum, desde que seja até aqui. Este é o limite, este é o permitido, este é o controlado, entende? Então, isso é o certo a fazer, parar neste ponto. Aí você consegue mudar, ressignificar essa perda que você teve e começar a operar de novo. Da mesma forma, eu não digo, mas de uma forma que você consiga aceitar as perdas controladas e consiga, então, realmente operar. Entendeu? Ficou mais claro para quem havia me perguntado sobre isso? Sim, não. A gente, inclusive, já tem lá no Nutror aula falando dessa questão do medo de perder, porque isso está muito associado ao medo de perder, tá? Tem lá no Nutror aula falando de medo de perder e estratégias como controlar esse medo. Bora lá assistir, tá bom? Que pode ajudar bastante. Pessoal aí de quarentena, vocês poderiam fazer isso, né? Vocês poderiam maratonar minhas aulas lá do Nutror, né? Coraçõezinhos para vocês que forem fazer isso. E anotar e botar em prática. Não adianta eu vir aqui e falar um monte de coisa para vocês e vocês não colocam nada em prática. Vontade de puxar a orelha de vocês. Hoje, bom, para quem é mais novo e nunca tinha assistido uma aula minha, pessoal, é o seguinte, tem vezes que eu venho aqui e sou amor e carinho, coraçõezinhos. Tem vezes que eu venho aqui e dou puxão de orelha. O pessoal que já está mais tempo na sala já está acostumado, né? Acho que hoje eu tô meio malvada. A Thaís está falando que ela já está maratonando as aulas. O Ney tá falando, eu comecei ontem, tô na parte do tape reading ainda. Vai assistindo os dois, né? Aproveita aí essa fase de quarentena. Olha só, gente, o Cícero, ó, coraçõezinhos pra você, ó. Tá falando que todo dia que acaba a aula do Leozinho aqui, eu vou lá e assisto pelo menos 2 aulas suas. Gente, show, show. Parabéns, Cícero. Tô muito malvada, William. Ó, o Alessandro tá falando, top suas aulas, assisti quase tudo. Obrigada, Alessandro, que bom, que bom. Ó, Douglas tá falando, essa aula está sendo para mim, estou passando exatamente pelo que você falou. Nossa, por tudo que eu falei, gente, falei tanta coisa aqui. Respira, Douglas, respira que vai dar tudo certo, tá? Ó, o Cícero tá falando, comecei a meditar e respirar melhor. Show! Meditação é excelente, tá? Inclusive, essa é uma dica muito legal para quem tá aí no período de quarentena, que tá em casa. É um período bacana, gente, esse que a gente está vivendo, para a gente questionar algumas coisas da nossa vida, tá? Para a gente questionar os nossos hábitos, para a gente questionar as coisas que a gente tem feito e para a gente questionar é algo meio complicado, assim, de fazer, é um pouco difícil, mas pode ser bem revelador e pode ser, assim, ó, a virada que vocês precisam, tá? Você aproveitar essa quarentena, tirar um tempinho para vocês pensarem a distância que tem, qual é a distância que há entre a pessoa que vocês de fato são, os comportamentos que vocês têm, os valores que vocês têm, as atitudes, a forma de ser, de pensar e de agir que vocês têm hoje
e aquilo que vocês precisam ser, a pessoa que vocês precisam ser para vocês ter os resultados que vocês desejam no mercado. Esse é um exercício que nem sempre é fácil, que muitas vezes pode ser doloroso, tá? Porque você percebe às vezes que tem uma lacuna muito grande, mas tá tudo bem se você conseguir identificar isso, porque aí você consegue começar a trabalhar essa lacuna, tá? Então a minha sugestão para vocês, ao longo aí dessa semana, não sei se a gente ainda vai ficar nessa questão de quarentena em casa ou não, mas é algo interessante para vocês fazerem essa atividade. Vocês tirarem um tempo e fazer isso. Escreve no papel quem eu sou hoje e quem eu preciso ser para ter os resultados que eu quero ter como trader. Quais são os comportamentos, quais são a forma de pensar, de agir, os valores que eu tenho hoje e os que eu preciso ter para ser o trader que eu quero ser, que eu preciso ser para ter os resultados que eu quero. Identifica essa distância que há, porque aí você consegue perceber o que você precisa trabalhar para ser essa pessoa. E aí, ao ser essa pessoa, você vai ter os resultados. Porque é assim que acontece, gente, não é o contrário. Você não vai primeiro ser uma pessoa saudável para depois ter hábitos saudáveis. Não, você vai ter hábitos saudáveis para se tornar uma pessoa saudável. Você vai ter hábitos de sucesso, economizar, investir, para você ganhar, né, para você ficar rico, digamos assim. Então, assim, esse é o processo. É primeiro quem eu sou. É moldando quem a gente é que a gente constrói os resultados. Então, aproveitem esse período de quarentena para vocês fazerem essa reflexão, junto com as adaptações, junto com tudo que a gente tem conversado aqui. Mas aproveitem esse momento para fazer essa reflexão. Qual é a distância que tem entre a pessoa que eu sou e a pessoa que eu preciso ser para ter os resultados que eu desejo? Tá bom? Essa fica aí o exercício para vocês. E aí eu quero saber, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração, algo mais da aula de hoje ou de algum outro tema correlacionado? Sim, não, tudo entendido? Deu para você, Luana? Queremos o Leozinho? Algo assim? Sem dúvidas. Gente, vocês, hein? Top. Bom, é o seguinte, para quem é novo por aqui, está há pouco tempo na sala e ainda não acompanha o Market Minds nas redes sociais, eu vou colocar para vocês o canal do YouTube, tá? Para que vocês se inscrevam no canal do YouTube, porque lá tem muitos vídeos para trabalhar essa questão, como aceitar o loss, como desenvolver a disciplina, como trabalhar a ansiedade, tudo tem vídeo lá, tá? Outra coisa, sigam no Instagram também o Market Minds. No Instagram tem dica praticamente diária, tá? É @market_minds, tá aí, tá bom? Segue lá e... deixa eu só corrigir aqui que esse M é minúsculo. Lá tem dica diária e também vocês podem mandar direct, enfim, tá? O Robson, cheguei agora no final, a aula sobre o que hoje? Nossa, sobre tanta coisa, né, pessoal? Conversamos tanta coisa hoje que... Robson, assiste depois a gravação que acho que vai ficar mais fácil. Falamos de adaptação, de quarentena, enfim, um monte de coisa. Luana, perder o medo do loss é o mesmo que aceitar o loss? Tem correlação, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? O aceitar muitas vezes você tem medo do loss, mas depois que você toma, você aceita ele, entendeu? Ok, é uma situação. Às vezes você não tem medo de tomar, mas quando você toma, você não aceita e fica com aquela raiva e vai atrás de querer recuperar, entende? Então, são coisas que podem estar associadas, mas são duas coisas que precisam ser trabalhadas. Você precisa não ter medo do loss, que envolve aceitar o risco, e você precisa, ao tomá-lo, aceitar aquela perda financeira controlada, não se importar com ela, né, e partir para a próxima operação. Tá bom? O Cícero, Lu, como que a gente lida com a frustração de não pegar várias operações boas com o Ali, sendo que a galera toda já bateu meta e a gente ainda nem clicou? Cícero, sei, entendo esse sentimento que às vezes rola, tá? Isso vai acontecer muitas vezes, muitas e muitas vezes.
E aí você tem que entender que cada um tem o seu processo, tem o seu tempo, tá? Então, assim, se o Alisson pegou muitas operações e você não, paciência, deixa eu focar no próximo, tá? Porque às vezes é agilidade, porque às vezes tem a ver com o tempo de mercado que você já está. Então, assim, preocupe-se com a sua evolução. Eu sei que muitas vezes dá esse sentimento, estar na sala, ver a galera botando lá meta, gain, tipo, a partir, já deu meta do dia, dá esse sentimento de ansiedade. Então, assim, a pergunta que a gente tem que se questionar em relação a isso, Cícero, é a seguinte: essa semana eu estou melhor que a semana anterior? É para você focar na sua evolução, tá? E não no que os outros estão fazendo. Porque os outros você não sabe quanto tempo de mercado eles têm, não sabe o apetite de risco que eles têm, cada um é diferente. Então, para a gente combater um pouco essa frustração, é importante você identificar a sua própria evolução, medir ela. Essa semana eu estou melhor que semana passada. Essa semana eu estou melhor que mês passado. Nossa, agora eu percebo que eu já consigo ver, enxergar mais operações. Tudo bem, eu não enxergo todas, mas eu já consigo enxergar mais do que eu enxergava antes. E aí você percebe que você está evoluindo. E essa percepção da evolução, ela é muito importante para a gente combater essa questão da frustração, tá? Que mais, gente? Ó, o Guilherme está falando, devia proibir de falar meta. O Cícero está falando, sou dente de leite ainda, abaixo do juvenil. Tranquilo, Cícero, isso é um processo. Respeita o seu tempo, isso é muito importante também, tá? Respeita o seu tempo, foca na sua evolução, que com certeza, se você fizer isso, você vai muito longe e vai poder ter tantos resultados positivos quanto eles, tá bom? Mas você precisa focar em você. O Robson também tá falando, não sabe as perdas que eles têm, né? Ó, o Douglas está falando. Eu vejo muitas operações, mas quando eu entro em uma, eu paro de analisar e faço cagada. Você tá olhando muito para o financeiro, Douglas. Você tem que olhar mais o que é operar bem, tá? Você está muito preocupado se você vai ganhar ou perder dinheiro. A preocupação tem que ser se você vai fazer uma boa operação ou não. E fazer uma boa operação nem sempre é ganhar dinheiro. Às vezes, o melhor que você tem a fazer é encerrar a operação no negativo. Então, tem que mudar um pouquinho esses conceitos, tá? O Lucas tá falando, o pessoal só fala meta de gain, o loss nunca falam. É porque daí já tá chorando, né? Aí ninguém mais quer conversa. Show, gente. Bom, gente, tá dando meu horário aqui, preciso ir que eu tenho outras atividades. Quero saber se foi bom para vocês, se valeu a pena estar aqui conversando com a gente. Ô, Vini! A Vini apareceu por aí. Quero saber de vocês. Foi bom para você, Vini? Que bom, para mim foi ótimo. Para mim foi ótimo, é sempre ótimo estar com vocês. Já estava com saudades de vocês. Pessoal que é novo por aqui e ainda não segue o Market Minds nas redes sociais, se inscreve no canal do YouTube, se inscreve lá no Instagram. Vamos me seguir, gente. Eu posto todo dia conteúdo para ajudar vocês, dica, coisa de motivação, estratégia, puxão de orelha também, às vezes que é bom, precisa, tá? Foi bom, galera falando que foi bom. Legal, fico muito feliz. Ó, o Renan falou, foi bom, tô numa crise existencial de saber quem eu sou, mas tá tranquilo. Renan, tira um tempo para pensar que vai ser bom, tá? Vai com calma, vai com calma. Você não precisa resolver sua vida de um dia para o outro, tá? Já se inscreveu, Cícero? Show! Legal, gente. Então tá bom, pessoal. Desse jeito eu me despeço de vocês. Eu espero que vocês aproveitem esse período de quarentena, tá? Para que vocês repensem algumas coisas da vida, para que vocês estudem, para que vocês passem um tempinho a mais com a família, tá? Descansem também, sejam compreensíveis com vocês e com os outros. E a gente se vê, infelizmente, daqui a um mês, tá? Não vai ser toda semana, porque eu tô com muita coisa, gente. Não tô dando conta aqui, preciso de um clone meu. Mas a gente se vê sim, tá? Beijo grande, pessoal. Vejo vocês nas redes sociais precisando de mim. Só entrar em contato. E agora, ó o Doug! Ó, Doug! Show! Legal ver você por aqui. O Douglas é aluno do Treinamento Trader MMA. Treinamento Trader MMA eu falo outra hora para vocês, tá? Show, gente!
Leozinho, tá por aí? Tô aqui, Lu. Vou te entregá-los então, são todos seus. Show de bola, Lu. Muito obrigado novamente. Tchau, tchau, querido. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Boa sorte aí no confinamento. Ô, Com, igual, ca... né? Com cafezinho expresso e tudo, hein? Vantagens, vantagens, né? Tchau, tchau, Lu. Tchau, Obrigado. tchau.